ao vivo para o último episódio da websérie Como Eliminar o Desperdício da Culpa. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lilian Thieme, sou uma especialista em desperdícios, criadora do método Motaim. E o desafio é como eliminar o desperdício da culpa. Hoje é o último episódio e minha estrategista convidada é Rosângela Rascazzi. Ela já chegou. Vou pedir para compartilhar a tela aqui. Boa noite, Midori. Tudo bom? Deixa eu aqui. Vamos lá. Wendel, boa noite também. Seja bem-vindo. Como eliminar o desperdício. Boa noite. Rosângela, tudo bom? Tudo ótimo, feliz em te ver nesse mês maravilhoso que é maio. Fala de novo, porque eu estava aqui. Fala de novo. Eu fico muito feliz nesse mês de maio, revê-la com saúde, com esse sorriso que você tem, que para a gente assim, é o maior prazer, né? Ter essa presença virtual que nos envolve aí nesse teu sorriso. Muito obrigada, Rô. E eu vi que você acompanhou a websérie inteira. Eu estava ali, não só ajudando na divulgação, como assídua participando. E Foi verdade. Foi muito bom, viu, Tieme? Olha, vocês estão de parabéns. Foi assim muito envolvente, as palavras novas que foram colocadas. Foi de um aprendizado assim grandioso para todos nós. puxa vida, eu fico feliz de saber, porque realmente para mim surpreendente. Quando eu tive a ideia de fazer, falei, gente, isso aí é o que está pegando para mim agora, né? É a minha verdade, né? E aí eu falei, por que não fazer uma websérie com essa investigação? Pode ser que outras pessoas também tenham essas questões, também gostariam de investigar como a gente elimina o desperdício da culpa. Afinal de contas, todo mundo né, tem isso também. E aí as pessoas foram aceitando e olha, hoje eu termino, sabe quando aquela sensação de plenitude? Fiz o melhor que eu pude e eu Entende? estou muito feliz com o resultado, com a construção coletiva. E hoje é Pentecoste também, né? Então, assim, o coletivo, a importância da comunidade, a importância de várias pessoas juntas numa mesma intenção. E estou, assim, muito feliz mesmo, assim, ainda sem, sem ter o total entendimento de tudo que está acontecendo, né? E quero muito agradecer o seu aceite e o seu apoio, porque você me apoiou muito, divulgou e, né, aceitou esse desafio, participou de todos os dias, então, gratidão. E é uma alegria estar com você agora, Rosângela. E a pergunta que não quer calar é: como eliminar o desperdício da culpa? Tieme, a alegria é toda nossa. Eu queria iniciar dando boa noite a todo esse público que está nos ouvindo hoje ou futuramente, porque você está gravando isso é maravilhoso, porque as pessoas hoje estão comprometidas de ser final de semana e vão ver esse vídeo em uma outra oportunidade, é claro. Então, nós entendemos que nem todos podem estar participando nos horários, mas o fato de você ter disponível para as pessoas refletirem, até mesmo nós vamos voltar a ver esses vídeos, porque tem algumas palavras que ainda nós não conseguimos filtrá-las. E vai dar um tempo aí para que a gente possa estar absorvendo tudo isso.
Eu queria, antes de te responder, Tieme, falar sobre esse mês. Maio, ele tem um significado muito importante. Como nós seguimos aí o calendário romano e gregoriano, maio significa o mês da deusa, da fertilidade, da deusa do parto. Então, o mês de maio, ele é tão importante para as mulheres. Por que as noivas preferem casar em maio? Para que o casamento delas seja fértil, seja próspero. Que a palavra maio, se você for procurar em grego, é exatamente essa tradução da deusa da fertilidade. Então, é muito importante nós adentrarmos, né, nesse mês. E por que eu te prestigiei tanto? Porque você estava trazendo uma criação, algo novo. Esse mês parece assim, as pessoas, vamos deixar também registrado no vídeo, porque daqui uma década eles vão querer saber como que foi a pandemia para nós. Então, assim, a pandemia deixou muitas pessoas tristes, sem saída. E o mês de maio, pelo fato dele ser um mês relacionado à fertilidade, ele tem esse lado de trazer a criação, a geração de novas ideias. Então, é muito importante, qualquer coisa que surgir, vamos apoiar. Eu e você estamos conversando aqui, tem cientista que está descobrindo a cura de algo. Tem cientistas que estão trabalhando na inovação de alguma coisa. Tem mulheres que estão ficando grávidas e que vão trazer ao mundo pessoas com novas ideias. Então, olha a importância disso tudo. O universo está conspirando ao nosso favor também. Não vamos pensar em becos sem saídas, vamos pensar nesse momento da renovação, da regeneração que esse período está trazendo para nós. E, Tiane, você realmente foi muito feliz escolher esse mês, e parece que todas essas pessoas que você escolheu, você estudou cada uma delas. Eu amei conhecer a Adriana. Ela trouxe para nós a questão do amor. E a experiência dela de vida, que coisa maravilhosa. Tieme, quando você falava dela, a vibração que chegava para nós, olha que mulher, olha que exemplo. Vamos nos inspirar. E ela trouxe para nós essa inspiração. Aí depois nós fomos com a sua xará, a Lilian Bastos, que ela trouxe o lado da natureza. Olha, a mãe natureza aí falando conosco. Que coisa linda. Eu vi os meus projetos de natureza, de revitalização de praça, das de horta hortas, comunitária. exatamente, as hortas comunitárias e essa inteligência. Eu também lembrei de você, porque eu falei, gente, esse é o caminho. Falei assim, a Tieme trabalhou tanto nessa questão que eu fiquei assim, meu Deus, é algo que vai mexer com as mulheres, com as pessoas, de como elas podem ser transformadoras. Aí, quando você me trouxe a Luciana, aí eu fui a delírio, né? Porque eu sou apaixonada pela pedagogia Waldorf. Eu fui presenteada no meu curso de pós-graduação, presenteada, temos de dizer, pela espiritualidade, por dizer assim. A minha professora Clotilde trouxe vários temas da educação no nosso país e sorteou para os alunos. E foi contemplada com a pedagogia Waldorf. E quando ela falava, abria assim leques de informações da pedagogia. E eu tive o prazer, até coloquei ali, ela não, acho que não conseguiu perceber, eu conheci o Rudolfo Lanz, que foi que trouxe da Alemanha para o Brasil a pedagogia. Sem combinar, Tirene, como foi com você? Olha os links que nós temos. Vamos falar links porque nós estamos na época da tecnologia. Nós somos Nós modernos. podemos falar gancho. Vamos usar a linguagem mais assim dos jovens.
olha esse link que você fez. E foi me trazer o Rudolf Lanz, ele veio falecer há pouco tempo, não faz nenhuma década que ele faleceu. Mas o importante é que todo momento que eu encontro com um profissional da área, da Waldorf, eu fico assim, encantada, e eu percebo, inclusive a minha neta nasceu, e a minha filha não conseguia amamentá-la. E a empresa que o marido dela trabalha forneceu uma consultora nesses primeiros momentos. E aí veio uma pessoa profissional dar essa assistência de como amamentar. Eu fiquei encantada, porque eu falei assim, poxa, na minha época não tinha isso. Então, passou 30 anos e eu pude presenciar essa nova formação. Ela era especialista em amamentação, era uma consultora de ensinar assim, a mãe como amamentar seu filho. Por mais que eu tinha experiência, trouxe lá das minhas ancestrais, a minha filha falou, mãe, mas isso eu não me preparei para isso, eu não li nada sobre isso. Falei, filha, mas a criança já está no instinto dela amamentar. E aí, quando chegou essa consultora, ela explicou, foi para a prática, e eu falei, desculpa te perguntar uma coisa, você é da Waldorf? Ela falou assim, como que a senhora sabe isso? Eu falei, toda a sua didática você colocou em prática. Ela falou, nunca ninguém percebeu isso. Você foi a primeira. Eu falei, é porque eu sou apaixonada por essa filosofia, vamos dizer assim. Gostaria muito de ter colocado nos filhos, mas quando eu fui estudar a pedagogia Waldorf, eles já estavam dando sequência, né, nas escolas aí públicas. Mas eu recomendo muito. E depois a minha filha levou no pediatra a minha neta, e ele também era da filosofia Waldorf, e eu perguntei para ele, você conheceu o Rodolfo Lanz? Nem deles tinham conhecido pessoalmente. Eu fiquei tão feliz, eu falei, por que será que eu fui presenteada, né? E a tia me vindo trazer isso para mim, essa recordação, esses estudos, e eu fiquei assim encantada com a Luciana, cada palavra que a Luciana colocava, e eu falei assim, que coisa maravilhosa. E foi assim muito importante também com o Henrique, que o Henrique trouxe para nós como que nós vamos educar essa geração. Ele falou através dos estudos. Quando ele estava falando, eu falei só através dos estudos, não tem outro caminho. Porque o que nós vemos em cada ser humano é como se fosse uma argila. Meu filho, homem, ele tem uma característica. A minha filha, mulher, tem outra característica. O que eu trouxe de bagagem é algo que eu vou ter que modular. E com essa nova geração, é muito, assim, requer muito de nós, mulheres. É muito difícil. Aí eu vou falar para você, responder agora, Tia. Não tem como não ter culpa. Essa geração que as mulheres vão viver, e até mesmo a minha e a sua, vamos dizer assim. Eu trabalhei, no início, quando os meus filhos nasceram, eu trabalhava na área contábil. E nós tínhamos aquele período de fechamento mensal. E tínhamos que ficar nos finais de semana também trabalhando. E batia aquela culpa. Eu podia estar nos finais de semana, eu ficava durante a semana, só à noite com eles. E nos finais de semana também aquela culpa, estou perdendo muitas coisas dos meus filhos. Mas o tempo ele é tão generoso, Tiago, que ele te traz agora. Então, tudo que eu não vivi, desde o momento dos primeiros passos, eu estou vivendo com a minha neta. Então, assim, nada é perdido. Então, nós temos que se preparar tanto.
Tem uma palavra que na minha família falava muito, que eu tirei um pouco, tentei falar com as minhas avós para não usarem tanto essa palavra, que se chama martírio. Então, elas falavam na intenção de educar, você faça assim, 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 assim. Aí eu falava, mas não martirize tanto nós. A vida vai nos mostrar isso. Por exemplo, elas eram da época do artesanato. A minha avó fazia crochê. A minha mãe queria passar para mim isso. Eu fui tentar fazer umas correntinhas, mas eu não conseguia. Eu não tinha esse dom. Eu não herdei isso delas. Eu herdei outras características, até as características físicas. Outra coincidência, vamos dizer assim, podemos colocar esse nome, Tiene, que você utilizou, essas mulheres, tanto a Lilian, ela comentou da hemorragia, né, do problema do útero. Sim. Eu também tive isso, isso veio da minha família. Então, nós herdamos, vem no nosso DNA isso. Então, nós vamos falar assim, puxa, como que as minhas avós sofreram? Você contou da sua avó também, como elas sofreram? E eu, Tiene, demorei 10 anos para descobrir essa minha hemorragia, o que ela era. Então, eu tenho uma anomalia que se chama adenomiose, que provoca a hemorragia. Então, olha a sequência, o quanto que nós poderíamos falar só sobre esse tema. Mas, assim, não vamos nos martirizar porque nós não tivemos mais filhos. Ou muitas mulheres não conseguem engravidar devido à endometriose, que provoca infertilidade. A minha filha, ela foi descobrir pouco tempo que ela tinha endometriose. E o médico falou, olha, vai ser difícil de você engravidar, porque você está com endometriose. Eu falei, filha, não se martire, não se culpe. Se você tiver tempo, pesquise. Nós vamos encontrar um médico que vai ter essa especialidade. Eu estou procurando e eu não encontrei. E juntas, eu e a minha filha, ela encontrou para endometriose e eu assistindo um programa na TV da Assembleia, agora eu pedi o nome que é o programa, e vi um médico dando entrevista lá na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre a endometriose. Eu falei, puxa, olha aí, peguei o nome do médico, pesquisei na internet e passei para minha filha e falei, tenta agora ver uma consulta com ele. E o resultado, minha filha conseguiu engravidar. Então, hoje, não há necessidade de se culpar tanto. O que eu fiz de errado? Por que eu tenho isso? Então, assim, o tempo, ele está ao nosso favor. É duro de entender isso, passar para quem está com aquela dor da endometriose. O que eu faço para aliviar essa dor? A cura, onde eu vou achar? Então, assim, na natureza, como a Lilian comentou, eu fui atrás de saber o que poderia me ajudar a repor. E eu descobri que o alecrim, ele tem muitas proteínas que me ajudaria. E eu acabei ficando com anemia crônica, tinha que fazer transfusão de sangue. E nessa época eu tive um amigo que o filho dele estava precisando do mesmo tipo de sangue que eu tenho. E o meu é o RH O negativo. Não tinha em estoque. Eu falei assim, eu não vou tirar um sangue para uma criança que está precisando, que era o filho desse meu amigo. Eu vou tomar uma medicação que é fortíssima. Eu sei que vai me complicar tudo. Mas, em paralelo, eu fui para a natureza. Busquei no alecrim vamos dizer, esse apoio, o chá do alecrim, o aroma do alecrim, para que eu pudesse me restabelecer com a saúde.
e fui lembrando de tudo que a Lilian falava da natureza. Eu falei, puxa, eu preciso falar isso também, Com que certeza. nós temos Esse muitos relato recursos. é bem importante. Nós temos muitos recursos, tanto na tecnologia, como hoje, vamos dizer assim, Tiene, tanto você como eu, nós somos de uma geração de mulheres, que as nossas filhas, elas vão ser pesquisadoras. A minha filha, ela vê na minha neta alguma anomalia, ela corre no Google, pesquisa. Mãe, o que que é isso? Aí nós debatemos um pouco. Ela não se conforma com a minha falta de técnica no assunto. Aí ela vai buscar uma pediatra. Aqui que eu posso. Então, assim, a tecnologia está ao nosso favor, a natureza está ao nosso lado, são os recursos naturais que nós temos. Então, para que nós vamos nos culpar? Acho que o momento é de reflexão, tanto na saúde ou como na educação. Como que nós vamos evitar o desperdício de tanta preocupação que vai ficar na nossa cabeça, indo para esses recursos que nós temos ao nosso lado. E temos muitos, viu, Tiene? Você é um recurso muito rico, que facilitou muito a vida das mulheres, dos jovens, vamos dizer assim, com certeza no ritmo que você está, de estudo, de pesquisa, de abraçando a tecnologia, nesse momento de pandemia, você foi uma inovadora. Você criou essas lives. Eu não tinha Instagram. Você falou, Rosângela, nós vamos fazer uma live. A minha primeira foi você. Aí eu fui montar o meu Instagram, não estava nem lindo para rede social, foi do apoio, muito apoio social que eu tenho nas outras aí. Mas o seu papel foi muito importante. Você, sem ter essa visão macro, você foi ajudando um a um aí. E isso, Tiane, diminuiu o desperdício do tempo das mulheres. Muito, muito. Porque veja quantas pessoas a gente tem para pesquisar e para nos ajudar. Isso. E assim, ai, gente, eu preciso falar, ó, a Renata, Alexandra, Renata, que delícia. Sueli, várias pessoas que estão entrando aqui foram pessoas que eu já participaram da minha websérie, então que eu já entrevistei, que eu já bati papo com elas. E aí começa no ano passado, né, final de março do ano passado. E assim, eu acho que tinha o quê? Uns 80% dos meus convidados nunca tinham feito lives na vida. E aí eu falei, mas você aceita? Aceito. Eu falei, então eu vou te ensinar. Eu dava tutorial e tal para a pessoa ir. E a partir daquela live, ela descobriu um outro mundo possível e ela se tornava conhecida por um grupo de pessoas que eram meus amigos e que ficavam encantados com aquela pessoa. Depois ela começou a ser convidada, essas pessoas começaram a ser convidadas para outras lives e elas começaram a criar lives no canal dela. Então foi assim um movimento que realmente cresceu e a beleza da tecnologia, do Instagram, YouTube e disso que a gente está fazendo agora é o acesso a conteúdos relevantes. Porque poderia ficar um Sim, papo delicioso. Eu chamava minhas amigas e falava assim: olha, hoje a gente vai falar sobre culpa. Cada um falava um pouquinho. Ficaria só entre aquele grupo. Ia ser maravilhoso? Ia. Mas eu penso: que desperdício. Porque isso aqui é tão valioso que isso aqui poderia estar para um número maior de pessoas. E assim como quando eu faço uma palestra, quando eu tenho aulas, é tão rico que eu falo assim, puxa, aí eles falam também, os jovens, né, muitas vezes falam, eles falam assim, puxa vida, podia ter mais jovens aqui para ouvir isso que a gente construiu junto. Outras mulheres também falam, ai, tia, eu queria que estivessem outras mulheres aqui, eu escutava muito isso. E aí, quando eu me dei conta que eu falei, gente, gravar já as lives direto pelo Instagram, permite o quê? Acesso. E aí eu falei, então, vamos usar a tecnologia a nosso favor. exatamente, Tiene. É muito importante.
A pandemia, ela fez um favor para nós da área de tecnologia. Eu nem me apresentei, né, Tia? Por Para favor. as pessoas vão falar, mas o que a Rosângela faz? Essa mulher é tão É interessante. assim, a minha empresa, Vamos lá, Rô. pode falar. Se Eu apresente pensei que aí. você ia complementar alguma. Então, a minha formação acadêmica, eu sou economista, formada em ciências econômicas, mas acabei fazendo pós de graduação em controladoria e me especializei em tributos. Então, assim, essa parte de tributos fez com que eu abrisse uma empresa de tecnologia tributária. Então, eu preciso estar conectada. A tecnologia é uma ferramenta que faz parte da minha vida, mas eu vejo assim, tem muitas coisas na tecnologia que as pessoas não conseguiram entender. Então, a pandemia, ela veio para mudar muita coisa. Por exemplo, nós íamos nas empresas e falávamos assim, olha, vamos trabalhar o home office. É muito importante isso, não tem necessidade de ser presencial. E os CEOs da empresa não estavam nem aí, porque eles estavam com outras preocupações. Ninguém nos ouvia. Nós demoramos 15 anos para trazer o home office para a realidade. A pandemia, o coronavírus, fez isso assim, mudou. Então, todo mundo se viu trabalhando em casa. Tem algumas profissões, os médicos, as enfermeiras, não vão conseguir fazer isso. Mas a tecnologia já está trabalhando com computadores que vão operar futuramente. Você vai ter condições de ter uma casa mais inteligente, para que quando você não tenha saúde, você possa ter esse recurso dentro do celular. Então, assim, a pandemia trouxe esse lado. Nós vamos falar assim, é um lado bom. Vamos refletir. Se não tivesse ocorrido a pandemia, eu e você não estaríamos aqui conversando hoje. Provavelmente hoje no domingo, eu estaria descansando, assistindo um programa de TV ou pegando um livro para ler. Tem muitas pessoas que estão hoje, infelizmente, com o celular parado, jogando, mas não sabem utilizar para um estudo, para uma pesquisa, para algo agregador, como nós estamos fazendo, como eu fiz essa semana com você. Eu falei, eu vou abrir mão de um monte de coisa que eu poderia fazer, é como se eu fosse focar no aprendizado. E não aprendi muito. Então, assim, eu acredito que se todas as mulheres, essas que estão aí buscando a fertilidade, buscando a cura, se elas estivessem focadas em saber se o mês que nós estamos, ela estaria se conectando no universo. Daí o universo ia trabalhar a favor dessa cura dela, dessa necessidade nesse momento. E abrindo a mente para outras coisas também, como foram ditas nessas lives aí. Com certeza. Rô, eu queria que você contasse pra gente isso, que você falou assim que quando suas filhas eram pequenas, tal, e aí sentia aquela culpa, né, de podia estar com eles, podia não estar. E aí, como é que você como é que você lidou com ela e como é que você se curou dela, de algumas culpas? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência aqui com a gente. Olha, é fundamental a presença da mãe. Teve uma época que o meu filho ele foi chamado no colégio aqui do bairro, colégio de freiras, e mandou uma carta para mim. A senhora tem que comparecer no colégio. Eu falei, mãe, por gentileza, você pode ir, ou o pai pode ir lá ver o que está ocorrendo com o Gabriel? Aí eles falaram assim, mas filha, já ligaram aqui, disseram que não aceita nós, não, tem que ir você. E era fechamento contábil lá na empresa, e não podia faltar. Aí eu tive que conversar com o meu chefe, explicar para ele que eu ia no bate e volta,
e fui falar com a diretora do colégio. Ela falou, mãe, eu estou convidando a senhora a retirar seu filho do colégio. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou, nós tentamos várias vezes falar com a senhora nunca veio numa reunião. Eu falei, mas teve presencial pessoas da minha família que estão acompanhando, mas eles não têm condições de absorver. Mãe, o seu filho é um líder. Ele consegue convencer o professor a sair da sala de aula e ir para uma quadra jogar bola. Ele nos causa problema. Meu pai e minha mãe realmente não saberia resolver isso. Aí eu peguei, como era um colégio católico, eu falei assim, você está falando para eu retirar o meu filho do colégio? E aquela mensagem que Jesus Cristo nos fala, vinde a mim as criancinhas. Quando que vocês vão fazer isso? Meu filho é uma criança. Vocês não vão acolher ele? Não, mãe. Nós tentamos de tudo com ele. Já tentamos até falar com ele na quadra, que ele levou num campo aí perto do seu condomínio. A diretora passou lá, falou para ele, vamos lá para a sala de aula. Ele levou todos os alunos para jogar bola no campo. Não temos mais que discutir. Bom, o que eu fiz? Procurei um outro colégio no bairro, e eu tive que pagar, né, um colégio. Eu disse, filho, por favor, a mamãe não vai ter tempo para te acompanhar. Ajuda a mamãe nisso. Vai para esse colégio. Aí, nesse colégio, eu fui conversar com a diretora. E nisso entra um amigo, que foi meu professor de datilografia. Aí eu peguei e falei assim para ele, olha, eu estou colocando meu filho aqui, por favor, seja meus olhos aqui dentro. Qualquer coisa você me avisa. Ele tem essa questão de convencer o professor não dar aula. Falaram que ele é um líder, mas eu ainda não vi essa característica nele. Ele falou, pode deixar, Rosângela. Até eu vou dar um beijo aí para o Renato, e futuramente ele vai ver esse vídeo, foi ele que me ajudou. Passado um tempo, o Renato falou, Rosângela, isso ficou maravilhoso. Não se preocupe com isso, não. Vai fazendo a sua parte dentro de casa. Você é uma referência para ele. Ele fala muito disso. E toca a sua vida e vai educando o seu filho de acordo com que você está no caminho certo. E em nenhum momento, Tia, eu me culpei. Porque eu tinha ciência do que eu estava dando o melhor para o meu filho. Mas ele tinha uma característica que na geração passada não foi trabalhada. O que aconteceu na geração dos meus avós? Eles precisaram sair da guerra, conforme você relata no seu livro. O seu livro é maravilhoso, Tina. Eu vi todas as histórias dos meus avós lá também. Então, assim, eles não tiveram isso. Eles fugiram do país deles para não morrer. Eles vieram em busca da vida. Agora, nós, na geração dos meus pais, foi a mudança da parte da agricultura para as indústrias. Então, também não tiveram essa parte de liderança. Por mais que meus avós, assim, os que vieram da Itália, vieram no movimento transformador, os seus também para a agricultura. Enfim, eles ajudaram muito o país. Os meus pais também. A minha mãe, ela educou nós, ela era uma mulher do lar, mas ela tinha uma inteligência emocional que transferiu isso para mim e para os meus irmãos. Agora, a questão da liderança, eu me vi agora, porque quando eu entrei na área de tecnologia, é uma área só de homem. Então, tinha um machismo. Você liderar no meio do machismo, você é abafada. Então, assim, enquanto eu lutava para vencer o machismo, eu estava gerando um ser que tinha uma característica de liderança. Como fazer? Mas eu não poderia trazer para o meu mundo, que já se iniciava um estudo, porque meus pais não tiveram o estudo que eu tive. Eu fui em busca disso.
essa empresa que eu pedia, por favor, para me liberar para ir atrás de alguma coisa, questões familiares, questões de saúde, ela me pagou a faculdade. Eles me pagaram a minha pós-graduação, mas por quê? Eu dava retorno para eles. Eles não iriam fazer isso se eu não desse retorno. Então, eu não poderia fazer da minha vida algo de sentimento de culpa, porque eu estava fazendo o meu melhor profissionalmente. Nós, mulheres, mudando, tentando mudar essa questão de cultura, trazendo uma cultura de paz, porque ia ser uma guerra, né? Tinha os profissionais, eles não aceitavam uma mulher com uma voz ativa. E você imagina uma descendente de italiano que fala com as mãos, uma descendente de espanhol que pisa firme, era assim, né? Muito complicado. Então, eu falei, eu não vou adotar esse martirio que as avós falavam. Elas usavam o termo também para mim que eu era muito curiosa. Eu falei, vó, eu não sou curiosa. Eu tenho que buscar o porquê disso. Então, muitas coisas que surgiam, eu queria saber o porquê. Aliás, eu queria andar de avião para saber o que tem atrás das nuvens. Aliás, é uma característica que a gente não deve deixar morrer nunca, que é a nossa curiosidade e a nossa humildade de perguntar por quê. E a pessoa fala, mas você não sabe? Não, eu não sei, me explica, né? Porque parece que quando a gente vai ficando adulto, dá uma vergonha de assumir que não sabe e perguntar o porquê, né? E, e eu falo sempre para os jovens que as pessoas inteligentes falam, nossa, Rosângela é tão inteligente. Eu falei, sabe por que a Rosângela Rascaz é tão inteligente? Ela é curiosa, desde pequena, ela não deixou morrer a curiosidade dela, não tem vergonha de perguntar por quê. Assim como você falou assim, Tchê, eu aprendi várias palavras novas assistindo a websérie, não é verdade? Olha que coisa linda, Sim. né? Assumir que aprendeu palavras novas, significados novos, né? E, e às vezes as pessoas têm essa vergonha de falar. E eu muitas vezes fiz isso na minha vida também. A pessoa falou um negócio lá e eu falei, nossa, não entendi nada, mas fiquei com vergonha de assumir minha ignorância. E aí perdi a oportunidade de quê? De aprender. E olha uma coisa importante, quando uma pessoa vê que a outra está interessada, é uma generosidade, né? Quando você pergunta por quê, e aquela pessoa vai te explicar e te contar o porquê, aquilo abre um universo enorme. Então, são duas coisas importantes. A primeira, de ter coragem de perguntar, e a segunda, a generosidade de responder. Porque quando a gente responde uma pergunta de uma forma amorosa, a gente descortina um universo de possibilidades para aquela pessoa, que pode ser desde uma criança, um adulto, um idoso. Exatamente. E assim, nesse mês das mulheres, das mães, das deusas, das divas, das dignas, né? Nós temos aí um cenário enorme, porque assim, com a pandemia, nós vimos as mulheres sobrecarregadas. E as mulheres, elas vão em frente porque elas são um pouco menos, vamos dizer assim, não tem tanto essa questão de vergonha. E elas são mais simples para irem fazer qualquer coisa. Eu não me incomodo hoje, de pegar uma enxada e fazer um tempero de ervas medicinais. Eu aprendi aí com a minha amiga, quer dizer, nossa amiga agora, né? Já peguei essa sua amiga e faço esse tempero. Qual é o problema de você ir da caneta à enxada? Não tem problema. Você não vai ser diminuída. Os seus títulos, os seus diplomas continuam lá engavetados. Agora, o seu diferencial vai ser quando você sobe no púlpito para falar,
quando você é convidada na Câmara, na Assembleia, no Senado, para falar algo, e essa sua fala ser o diferencial. Então, assim, o importante não é se culpar, e sim se valorizar. Eu sei que nós temos aí sobrecarregada, casa, 6 filhos. Eu agora estou com a tenra idade e a idade avançada, que é o meu pai também, que nós vivemos, assim, nesse momento da pandemia juntos. Então, é muita responsabilidade, porque a geração dele tem outros costumes, ele não consegue absorver essa questão de não abraçar, não entra. Então, ele vê a bisneta, ele quer abraçar. Ele sai, às vezes, comigo e com a minha netinha, ele fala assim, olha, dá um abraço naquele seu amiguinho. Eu falei, pai, não pode falar mais assim. Porque as crianças vão para o colégio, eles não vão poder se abraçar, por causa da pandemia. Então, assim, olha a dificuldade de absorver isso. Porque os meus avós tiveram uma morte também lá, que a minha avó falava muito dessa questão da pandemia, eu não sabia o que era. Tudo que era calamidade, ela falava, isso é uma pandemia. Ela gritava, ela não aceitava, porque aquilo trouxe muito trauma para ela. Agora, com a geração do meu pai, não teve, né, ficamos aí. Mas eu sabia que em algum momento nós iríamos vivenciar, porque a vida é cíclica. Cíclica. Não tem como fugir disso. Então, eu sabia que eu ia viver. Então, é fácil para eu absorver o que está acontecendo. Então, nós vamos mudar algumas profissões, mas para o meu pai já não é tão fácil assim. Então, nós temos todas essas questões ainda para estudar, né, Tia? Com certeza, com certeza. E também eu acho que uma das coisas que você falou ali atrás, e eu queria comentar é isso. Às vezes a gente se culpa se acontece qualquer coisa com as pessoas que a gente ama, a gente se culpa de falar, mas se eu não tivesse, se eu tivesse ido trabalhar, se eu não tivesse, sei lá, se eu tivesse, não teria acontecido. E isso é, tipo, uma coisa irreal. A gente tem que focar no fato. Caiu, machucou, vamos fazer o curativo. E assim, é o fato que aconteceu. E sair desse lugar de ficar achando que se eu não tivesse, entendeu? Porque aí é que vai amarrando determinadas culpas que são disfuncionais, elas não existem, cada um tá onde deve estar naquele momento, né? A gente sempre faz escolhas as coisas acontecem. A vida, isso é viver, não é? Viver de forma plena. Não tem essa coisa de Sim. quando a gente compreende E tem um determinados momento, assuntos, alguns assuntos como esse, aí você vai vendo que algumas coisas que você estava se culpando ou achando é disfuncional. exato, Tiene, é muito importante você falar isso da questão da culpa, porque vai ocorrer. Eu não digo que são erros, eu não digo que são culpas, mas são processos que vão acontecer para que a gente possa trabalhar. Por exemplo, eu comecei a cuidar da minha neta. Ela tinha 6 meses, foi no período de novembro, aquele calor insuportável. A bebê nasceu, não dava. Eu botei ela na cama, coloquei o berço dela, travei as rodinhas, enchi de almofada. Falei, eu vou tomar um banho, porque o calor está insuportável. Foi eu entrar no banheiro, o bebê chora. E ela caiu. A sorte que o piso era de madeira, né? Um espaço pequeno. A minha filha, ela entrou no banho. Mamãe, você não poderia ter tomado banho. Eu falei, filha, você imaginou se isso ocorresse com uma prestadora de serviço, uma babá? A forma que você está falando comigo, você não pode falar com um prestador de serviço. Então, assim, serviu para que a gente ajustasse ela, achasse que a filha dela nunca ia cair. E a tua sorte é que ela caiu comigo. Não sei socorrer. O primeiro momento que eu catei, eu fui tranquilizá-la. Eu fiz uma oração,
eu tentei conversar com ela 6 meses, 6 meses, ela falou pra mim, "Mãe, você vai conversar com um bebê de 6 meses?" Eu falei, eu vou. Ele ouve, ele entende tudo. Ele está vendo que eu estou tendo que passar uma calminha para ele. Então, vão acontecer, mas eu não podia me culpar. Aquilo ocorre. Isso. Como vai ocorrer com ela, um tombo, tropeçar num tênis, como ela vai lidar com isso? Não tem culpa. Tentar socorrer a criança, tentar acalmar, não em desespero, em culpa, em se martirizar e por aí afora, né, tia? Isso mesmo. E eu acho que isso é uma percepção muito importante para a gente ter e estar sempre com ele como um mantra para a gente lembrar. Porque senão vai naquele lugar e fica na cabeça, fica, né? O negócio já rolou, aí se fica naquilo, fica na cabeça e realmente gasta. E aí mora o desperdício, porque ele vai consumindo a sua atenção, a sua energia, você já não consegue focar nas coisas porque você fica pensando nisso. E agora ter essa clareza já é um grande diferencial. As pessoas que estão ouvindo a gente agora, e só de ouvir essa história, já falam, ah, tá. Aí quando acontecer com ela, isso já volta. Assim, realmente não faz sentido, é um desperdício. Né? Por isso que as histórias, elas são tão importantes, porque a gente vai criando uma coisa em repertório. Existem várias formas de aprender. Você Sim. pode aprender com seus próprios erros, né, com a sua própria experiência, ou a gente também pode aprender com a experiência das outras pessoas. Por isso, as histórias, por isso esse tempo da escuta também, né? Porque o pessoal fala, às vezes uma live é 1 hora, a da Luciana durou quase 1 hora e meia, mas é o tempo da escuta, né? Porque nesse momento a gente está criando, co-criando, e aí não é o tempo dos segundos, dos minutos, é das relações, né? Das conexões. E tia, é muito importante essa conversa que você teve agora, que me fez lembrar de um outro momento da infância. Tanto eu como você, vamos falar assim, nós aprendemos a andar de bicicleta. Você pode relatar, Rosângela? Eu caí muito, eu me machuquei muito, eu me culpei porque eu acabei amassando a minha bicicleta. Então, cada uma vai contar uma história, mas o fato é que nós andamos de bicicleta. Aí depois nós vamos para a fase adulta, eu tive carta de moto, né? E eu sou de uma família de motoqueiros, muitas pessoas andavam de moto, andam de moto. E eu falei, eu não vou cair, porque eu sei andar de bicicleta. E eu vi, quando eu estava fazendo a aula, uma garrafa PET no chão. E me incomoda muito ver lixo no chão. Porque tem toda a questão de reciclagem, isso daí. E eu falei assim, eu vou jogar com o pneu da moto a garrafa e não vou passar por cima, vou jogar com o pneu da moto. Ô, Tiene, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se era o meu instrutor que estava me olhando, eu perdi o equilíbrio e eu desci da moto, né, e peguei um pouquinho do pisca-pisca dela e quebrei. Aí eu falei assim, eu não vou me martirizar, eu vou falar simplesmente, vamos resolver. Ó, quanto que é? Eu vou colocar o pisca-pisca, né, da moto. E não vou me culpar por isso, porque eu quebrei a bicicleta, porque eu quebrei a moto. E assim, isso são coisas materiais que você vai resolver. Aí cheguei lá para o dono da autoescola, desculpa, eu fiz uma coisa ali que me deixou nervosa e acabei deitando a moto e bateu, o pisca-pisca quebrou. Como que é? Ele falou, não, já está no seguro. Eu, puxa vida, e eu estava tentando modelar algo para falar para ele que a moto era novinha, no dono da autoescola. Você vê, para que isso? Se martirizar, se culpar? As coisas são resolvidas um negócio ali no tete a tete, no esclarecimento, não tinha necessidade. Então, o desperdício é muito grande. Nós nos martirizando, nós nos preocupando, gera-se uma doença.
a ansiedade, vira depois a pressão alta. Para que isso, né, Tia? Nós podemos evitar também essa questão dos problemas que pode ocasionar no nosso corpo físico. Sim. Por isso que a origem também de criar essa websérie são justamente os sintomas que eu tenho, físicos. Eu falei, nossa, a causa da minha doença, culpa. Eu falei, não quero ficar doente não, então vamos lá cavar essas culpas aí e descobrir. E depois que descobre, eu falo assim, gente, como é que elimina esse desperdício, né? Porque é o que você falou, eles, doenças são processos, não é assim da noite para o dia, né? Então, ele começa há anos, anos, são anos, anos, anos que vão se acumulando, 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 até que chega um dia que, né, dá o estralo, e dá a coisa, mas assim, se a pessoa fala, nossa, mas se a gente prestar atenção nos sinais, a Lilian Bastos fala isso no episódio 2, é Sim, preciso estar atenta aos sinais. O teu corpo fala, a tua vida dá sinais, e a gente fica achando que, né, não presta atenção. Fica, não presta atenção. E, na verdade, já está tudo ali apresentado para a gente. É preciso prestar atenção e aprender a ler, né? é verdade. O estudo, ele é importante, né? Ele é fundamental nessa nova era, porque a tecnologia, você precisa ler um manual de celular. Se você for implementar um sistema, você precisa ter um manual, você precisa entender do manual. Então, o código do consumidor é lei, precisa ter um manual. Então, a leitura vai tudo, em tudo na nossa vida, tudo que nós vamos adquirir, nós vamos ter que ler o produto, o código do consumidor, nós vamos ter que ler a legislação, nós vamos ter que, enfim, é uma nova era. A inteligência, ela vai ter que ser desenvolvida, como falou o nosso amigo Henrique ontem, através dos estudos. É aí que nós vamos desenvolver o nosso feeling, todo esse sentimento que nós temos aí, para podermos tocar essa nova era que vai entrar o pós-pandemia. Rosângela, eu queria falar também uma coisa que a tecnologia, ela desenvolveu muito. Só que nós, seres humanos, a gente já estava se achando que a gente já era o suprassumo, parou de estudar. Nós paramos de estudar a nossa humanidade, paramos de estudar o nosso Sim, autoconhecimento. Então, a gente consegue ler um manual de um celular, de um computador, e é assim que funciona. E o nosso manual? Nós somos a máquina mais maravilhosa do mundo e a gente não se dá o tempo e o trabalho de ler o nosso manual, que é justamente o estudo do autoconhecimento. Então, até uma exato. tecnologia muito Tieme, desenvolvida e a outra ficou aqui parada, no lugar de, porque eu sou o maioral, eu que crio essas coisas, né? Do homem de uma forma geral se achando, e aí destoa, dá os desequilíbrios, as doenças, todas essas coisas. Eu falo, gente, eu não sei o meu manual, eu preciso me conhecer, entender o meu corpo, as minhas emoções, os meus pensamentos. E quanto mais a gente for compreendendo e lendo o nosso próprio manual, a gente vai conseguindo aproveitar melhor a nossa vida, os nossos talentos, a gente vai sendo mais digna, né? Desse corpo maravilhoso que a gente tem, dessa vida, né? Dos nossos talentos. Eu vejo muito por esse caminho. E assim, não é sozinho, é junto, né? Aí eu queria também que você falasse sobre toda essa experiência que você tem em comunidade, você como síndica também, condomínios, porque o condomínio é o universo de comunidades, né? Como você vê isso também? Porque aí também rola culpa, quem é o culpado? Sempre, quando a gente está em comunidade o também rola desperdício. quem é o culpado. Porque eu acho que é para todo mundo isso. Tieme, você me deu dois links aí para trabalhar. Então, primeiro, eu vou falar sobre um grupo envolvido ainda com a tecnologia, depois eu vou lá para as comunidades.
Eu faço parte também de um grupo de CEOs da tecnologia. Então, eu tenho um amigo, que antes da pandemia, eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei assim para esse meu amigo, nós temos no Brasil uma tecnologia avançada. Como que você vê nós utilizando essa tecnologia? Você acha que nós estamos de acordo com a tecnologia? Ele falou, não. Eu falei assim, então me expressa na história como nós estamos. Ele falou no período medieval. Quando ele falou isso, eu quase levei um choque. Eu falei, sério mesmo que você vê isso? Por quê, Tiene? Nós temos pessoas, consultores de tecnologia, que eu, às vezes, pela ferramenta lá do Facebook, eu sou obrigada a interagir. Eu falo assim, meu amigo, nós somos da área de tecnologia e você está divulgando fake news. Você não parou nem um minuto para pesquisar se isso era verdade. Olha o desperdício. E um monte de gente ali comentando com ele. E ele queria me levar para um raciocínio, e eu falei assim para ele, isso é fake news, não dá para adiantar. Você está vivendo numa era medieval. E eu nem vou citar aqui, porque eu não queria entrar na era política, porque você sabe que eu amo a política, mas eu vou para o próximo gancho que você falou. No lado da filosofia, que nós estudamos também, você comentou aí, Sócrates já falava, conheça a ti mesmo. Tem pessoas que não se ligaram nessa parte do estudo. E tem outros, isso é a filosofia clássica. Nessa filosofia mais atual, mais dinâmica que nós estamos vivendo, nós temos aí uma frase que até um amigo, que a gente vê aí nas mídias, que eu não quero fazer marketing dele, mas ele usa muito esse jargão, essa frase dele, que é assim, torna-te necessário a alguém. Então, assim, a partir do momento que você estudou Sócrates, que você se conhece a si mesmo, você torna-te necessário para alguém. Então, você começa a absorver algo mais, porque você vai começar a trabalhar com o bem, você vai ser mais produtivo, e aí você vai envolver toda essa comunidade que hoje estão desperdiçando os recursos. Condomínio, conforme você falou, eles estão assim, vamos dizer, eu não consigo sair dos 3% da parte do lixo que eles não sabem trabalhar. Então, mas um síndico fala, eu tenho esse processo dos lixos recicláveis, mas os condôminos não estão preparados. O síndico até colocou, mas eles acabam contaminando o lixo. Tem morador que pega, né, as necessidades dos animaizinhos e bota na lixeira, porque ele quer se livrar daquilo. Então, assim, não sabe nem lidar com o animal ainda. Então, nós temos muitos conflitos dentro dos condomínios, e isso é um desperdício. Mas o lado bom é que nós estamos gerando muitas outras oportunidades de empregos, de profissões, de oportunidades. E agora, nessa questão das comunidades, por exemplo, a horta comunitária, nós conseguimos alimentar uma comunidade próxima com que nós comemos de couve, berinjela, enfim, por aí afora, nós doamos junto com o condomínio que arrecadou de uma fábrica de macarrão essas doações. Então, eu falei assim, olha, se eles conseguirem macarrão, eu vou providenciar um molho italiano, né, que nós falamos, molho pesto. Então, assim, você faz com manjericão e fica um macarrão maravilhoso. Você não precisa de mais nada. O manjericão, ele tem tantas proteínas, ele é tão rico, que ele substitui no aroma, no prazer de você degustar um prato tão saboroso. Porque o importante na alimentação é você ter prazer.
Não é você ter uma quantidade. Por exemplo, os italianos comem muita massa. Eu falava para os meus parentes, gente, vocês têm muito peso, vocês têm muita massa na alimentação de vocês. Foi um trabalho que a gente fez com os nossos familiares. E passar essa conscientização para os meus filhos foi muito difícil. Porque, mas na casa do amiguinho eu como isso. Mas não, aqui você vai ter uma alimentação mais natural. Então, assim, nós podemos alimentar comunidades através dos condomínios, com essa conscientização. E nós fazemos lá na Câmara Municipal, nós temos aquela escola, né, parlamentar, que a gente está tentando levar o nosso projeto para lá, que se expanda muito mais para todos, não só para os condomínios, mas naquele efeito cascata. Eu falo micro-sociedade, médio-sociedade, macro-sociedade, até nós estarmos no nosso país todos trabalhando para um bem comum. Então, tem assim, muitos projetos que em condomínio nós trabalhamos assim 3%, diferente das empresas. Nós temos dentro das empresas a lei da logística reversa, que elas têm obrigação de recolher todas as embalagens, mas assim, ainda nós temos um percentual maior do que nos condomínios que poderiam ser parceiros dessas empresas. E é isso que nós estamos tentando também. Como os condomínios serem parceiros das comunidades, gerando alimentos. Eu tenho, por exemplo, o que eu falo, gente, um chuveiro que você troca por causa que você quer um modelo mais potente, dá aquele chuveiro para uma comunidade próxima, mas não leva um só. Um chuveiro, uma torneira do outro condômino. Assim, você monta uma caixa, você leva a cesta básica e uma cesta de algo aproveitável. Você falou uma coisa muito importante que eu já falei em alguns vídeos meus sobre para não desperdiçar, né? Para a gente ser digno no momento do descarte. Do momento do descarte. Então, assim, não serviu para mim. Não serve mais para mim. Mas eu sempre preciso pensar, para alguém pode servir? E assim, a forma de descartar com respeito, imaginando que aquilo vai ser muito valioso para alguém. Mas se para você não é importante, você descarta com descaso, sujo, misturado com outras coisas. Agora, a outra pessoa, aquilo é valioso para ela, mas já fica muito difícil para ela, porque ela vai ter que mexer naquilo, né? Então, para a gente poder pensar, mesmo que você não consiga dar o destino, se você descartar de uma forma respeitosa, aquilo vai chegar na mão de alguém. Aquilo vai chegar na mão de alguém, sabe? Então, que eu acho que podia pensar um pouco, porque à medida que uma pessoa vai fazendo, coloca aquilo certinho, arrumadinho e tal, aí você olha aquilo, você já consegue ver o destino, né? Agora, quando põe tudo junto e misturado só para se livrar do lixo, não existe lixo para fora. Não existe, descarte. Como você vai descartar? Como você vai destinar isto, né? E aí eu sempre compartilho também da experiência que eu tive no Japão, porque eu ficava nos lixões japoneses. Eu consumia dos lixões japoneses. E uma das coisas que me tocou muito foi a forma com que eles descartavam, a forma respeitosa com que eles descartavam. Então eu me sentia digna de consumir aquilo que estava no lixão, que era o gomi, né? Porque a descarte era feito de uma forma respeitosa. Que é um detalhe, né? Porque quando a gente fala disso, e olha o trabalho que dá, não é, Rosângela? Não é o trabalho que dá? Sim, muito. Tudo junto, misturado. É como se fosse uma empresa. Por exemplo, a minha lavanderia, ela funciona como uma empresa. Mas olha, o Tieme, é uma questão de educação. A minha mãe era muito econômica, ela tinha essa inteligência de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a minha mãe lavava a louça, e assim, ela tinha todo um processo para lavar a louça. E eu absorvi isso. Então, assim, se eu utilizo um iogurte, alguma embalagem de manteiga, eu ponho depois na pia. Quando eu for lavar
minha refeição, as louças do meu almoço, do meu jantar, eu vou lavar essa embalagem. Essa embalagem não vai contaminar no lixo seco. Então, lá nós temos o lixo que vai para a compostagem, que eu utilizo na horta comunitária, que são as cascas dos alimentos, dos legumes, perdão, as cascas dos ovos e legumes, pó de café, vão para a compostagem. O lixo molhado, vamos dizer assim, vamos falar uma linguagem mais simples, que são aquele que papel que eu enrolei para fazer uma sobremesa e grudou. Se eu conseguir lavar nessa louça, beleza, eu posso utilizar aquele papel. Se não, ele ficou muito engordurado, eu vou amassar e vou colocar no lixo molhado. Mas lembrando que o alumínio ele tem um peso, ele é muito bem pago no mercado. Então, o lacre da tampinhas de bebidas, que eu ponho numa garrafa PET e deixo lá no armário de passar roupa. Do lado, eu tenho uma latinha de panetone, que eu ganhei, que eu utilizo para guardar as tampinhas plásticas, que vão para as causas dos animais. Então, assim, para cada processo tem uma destinação. A minha neta, quando vem em casa, no apartamento, perdão, ela vai lá nesse armário, ela faz chacoalho com aqueles lacres que vão para as cadeiras de rodas. Ela brinca com aquilo. Aí eu pego a caixa das tampinhas e eu vou ensinar ela as cores. Eu já faço toda uma separação, ponho um saquinho e começo a fazer barulho e dançar samba com ela, salsa, qualquer movimento que eu vou ensinando ela. Então, olha o processo de educação, de conscientização e de reciclagem. É uma empresa, é toda uma inteligência. O meu pai, quando vai para a pilha lavar alguma coisa, ele não consegue. Ele não consegue fazer essa separação. Então, eu pego, às vezes, aquela cápsula de café que ele toma café, ele joga no molhado. Eu falei, meu pai, esse aqui tem um saquinho que depois nós vamos trocar. Ah, mas depois... Não se preocupa, não. Eu faço isso, pai. Entendeu? Então, é muito assim, para ele é muita informação. Ele não viveu nessa época aí, de ter que trabalhar com tudo isso. E também hoje tem vários grupos no Facebook, que é Não Jogue Fora, que artesãs que fazem artesanatos maravilhosos a partir de resíduos, que é o upcycling, né? Só que para elas poderem utilizar esse resíduo, né, precisa estar limpo, tá limpo. Então Sim. é uma coisa importante também a gente fazer. Educação, educação, educação. E aí eu queria falar uma coisa, quando a gente fala de educação, a obrigação rouba o prazer, né? Tudo que é feito por obrigação rouba o prazer. Então, a gente também tem um desafio nessa questão. E aí você tem que fazer, se eu não faço, o outro está mandando, aí eu fico culpada porque eu não fiz, sabe? Voltando à história da culpa também. Se a obrigação rouba o prazer, então como é que a gente estimula fazer por prazer? Só o conhecimento? É isso, né? Me fala, Rosângela. Então, eu acho que assim, eu tenho muita responsabilidade com a natureza, porque a natureza, ela é sagrada. Então, assim, eu não vejo como um lixo. Isso aí são tudo processos de ganha-pão para as cooperativas, enfim. Então, assim, quando você pensa em jogar isso na natureza, você está cometendo um crime. Então, nós temos que ter essa conscientização. Você está deixando de gerar empregos, você está cometendo um crime com a natureza, que isso daí vai demorar séculos para se recompor, dependendo da embalagem. Então, assim, isso está dentro de mim, já de conhecimento, já de instinto que eu trago, de que eu posso estar ocorrendo, impactando todo esse meio ambiente. Então, eu não quero ser essa causadora.
eu tenho que favorecer todos esses ambientes que eu lido, ajudando as ONGs, que elas precisam desses materiais, porque elas não têm contribuições, elas não têm um sócio contribuinte, mas se você levar em grande quantidade de um condomínio para ela, ela vai conseguir gerar recursos, uma cadeira de roda, trocar por ração, o dinheiro do alumínio, ele tem mais poder aquisitivo de troca, então tem tudo esse impacto. E como que a gente cria isso? Estudando, abrindo a mente e sabendo, nós somos mulheres. Vai ser difícil eu falar para o meu filho, eu sei que você está ocupado, a sua mente está trabalhando aí com os processos que ele é advogado e tal, mas quando você for para a área de serviço, procure entender como que ela funciona. A economia doméstica também. Eu sei que para ele, eu me torno um processo cansativo para eles. Na residência da minha filha também, porque eu tive que trabalhar com o meu genro. Olha, isso aqui é assim, assim. As visitas que eles recebem, olha, nós criamos aqui, tem 3 lixeiras. É difícil, as pessoas não querem saber disso. Então, você se torna, vamos colocar assim, de uma forma mais simples, a chata. Mas eu prefiro ser a chata do que cometer esses erros. Ou me sentir culpada na geração da minha neta de não ter feito nada pela natureza. A partir do momento que você já toma consciência, né? Já tem consciência disso, não tem por que ter o não fazer, né? Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Ou talvez até pior, né? Porque já tinha consciência e continua fazendo, né? Essa questão. Ai, quanta coisa boa. A gente navegou por tantas coisas, né? Foi desde o... Mas é isso. E para mim fica muito forte, não só o maio, mês de maio, como o mês da fertilidade da mulher. E nós estamos agora na lua crescente, né? Então a gente tá regando aquilo que a gente quer que cresça, e a gente quer que cresça tudo isso mesmo, mais consciência, os diálogos, né? E do coletivo, hoje veio uma coisa para mim, eu estava vendo uma live da Renata Lins, e ela falava que é preciso mais de 3. Eu falei, mais de 3 o quê? Para surgir a criatividade, é preciso mais de 3 opiniões. Ou escolhas. Se você só tem uma escolha, você não tem nenhuma escolha, tem que fazer aquilo. 2 escolhas, ainda é quem tem razão, ou eu ou você. A partir do momento que a gente começa a ter 3 ou mais escolhas, é que a gente dá a chance para a criatividade. E eu acho que agora isso faz muito sentido. Porque os problemas que nós temos, os Sim. desafios que nós temos hoje e daqui para frente, em todos os âmbitos, são muito complexos. São muito complexos. Não é só cuidar do meu, é cuidar do meu, cuidar do seu, cuidar do planeta, né? Cuidar do mundo. Porque a gente viu que se a gente não cuida do mundo, nós estamos todos conectados. O negócio que acontece lá está acontecendo aqui. Então, assim, são coisas complexas. E aí não dá para tentar resolver com soluções do passado. Se as soluções são novas, a gente precisa criar. E criar é isso que a gente está fazendo. Criar. E para criar, permissão para errar, porque faz parte de um processo. Menos culpa, mais ação, mais tolerância, né? Que foi o que a Lu falou, né? Essa questão da autêntica tolerância. Achei tão linda essa palavra, você não achou? Até escrevi também. Sim. O que mais que Achei você muito acha? O bonita que também. mais que você acrescentaria aí nesse Ó, enredo para a gente fazer o fechamento? todos eles colocaram uma palavra-chave, né, que chamou a nós atenção. A Adriana falou do amor, que tudo nós temos que fazer com amor. Depois teve a questão da natureza, olhar sempre a natureza, que ela é um recurso muito rico para nós. Depois a Luciana, acho que foi que comentou da questão do perdão. Não lembro ao certo quem foi que falou do Foi a perdão. Lu. O Henrique falou
da educação. E eu queria falar do ser feliz. Ser feliz? Com tudo isso que não é ser feliz. Aí você fala assim, mas é possível? Todos esses becos, tanta informação, tanta mudança, tanta regeneração acontecendo, ser feliz é possível. Usando todos esses ensinamentos que nós tivemos essa semana, no nosso trabalho, a gente colocando amor, na nossa educação para com os filhos, amando eles, mesmo que surjam esses sentimentos, nós vamos eliminando. Nós nascemos para ser felizes. Essa é a essência da vida. Tanto é que nós casamos, e a frase fala, né, na alegria, na tristeza, na alegria, para que nós sejamos felizes. Não é porque eu, por exemplo, eu sou divorciada, meu filho que fez o meu divórcio, eu vou me sentir culpada. Não, eu fui feliz, vou continuar sendo feliz, estou feliz porque desse casamento gerou o meu título de avó. Então eu sou um ser feliz. Eu estou sempre ganhando, que a gente não vê de uma forma macro, mas eu vou estar sempre ganhando. Por que não, nos momentos de dificuldade, continuarmos sendo felizes? É difícil, é um pouco, mas através dos nossos estudos, nós vamos nos melhorando. E vamos colocando sempre esse sorriso que você utiliza na fala, nas palestras. Isso mostra que é um ser feliz. Como eu também sou um ser feliz, mesmo vivendo na pandemia. Porque ela trouxe a tecnologia, ela trouxe a regeneração, ela trouxe outras mudanças. Então, assim, eu queria deixar na minha fala para que nós sejamos mais felizes. Tudo isso vai passar. E logo nós vamos partir para uma nova fase da nossa vida. Muito felizes. Coisa linda. Isso me faz lembrar também eu faço parte de um grupo no YouTube chamado Poder Nikkei. E uma vez por mês a gente faz uma live. Nós somos 4. Nikkei são descendentes de japoneses, né? Nós somos 4 Sim, eu li do seu livro. e a Bem gente entendida. desvenda um conceito japonês. Sempre desvenda um conceito japonês. E aí, inclusive, dia 25 agora, semana que vem, vai ter. Aí, se vocês colocarem Poder Nikkei no YouTube, dia 25, 7 da noite, vai ter mais um episódio e a gente vai entrevistar uma pessoa, a gente vai desvendar um conceito. O pessoal às vezes gosta muito de conceitos japoneses, né? O Ikigai, Mottainai, como é que fala? São vários ali, só que ouve falar, mas não sabe direito. E aí, nesse canal, a gente desvenda a partir da primeira pessoa, porque a gente fala da nossa experiência e como a gente usa aquele conceito na nossa vida, no aqui e agora, né? Então é muito interessante. Poder Nikkei. E aí, teve uma das professoras, uma das entrevistadas, ela faz Ikebana. Ikebana é aqueles arranjos florais. E aí a gente perguntou qual Sim. o significado desse Ikebana. Aí ela falou, o significado desse Ikebana é felicidade. Eu desejo felicidade, porque felicidade reúne tudo. Uma pessoa feliz tem saúde, tem harmonia, tem dinheiro. Então, a palavra felicidade, Amigos. amigos, amor. Então, assim, felicidade reúne tudo que eu desejo para vocês. E aí, quando você fala hoje, o último episódio da nossa websérie, Como Eliminar o Desperdício da Culpa, e você fala ser feliz. Ai, perfeito, perfeito, maravilhoso. Agradecer a atenção plena de todos vocês. Tá tudo gravado, 5 episódios no meu IGTV. Para quem não sabe, tem o feed, aí tem umas plaquinhas do lado, aí do ladinho tem um ícone do Reels, depois tem um outro aqui, eu tenho uma televisãozinha que é o IGTV. Mas para quem às vezes prefere o YouTube, TM Yamashita, meu canal do YouTube,
vão estar agora, daqui a pouco já entra esse quinto episódio, né? E já tem o nome, Ser Feliz, o quinto episódio. Já tem os 5 episódios dessa websérie, Como Eliminar o Desperdício da Culpa. E o convite que eu tenho, falando do coletivo, é o Dignas Mulheres, que é um círculo de mulheres que eu conduzo uma vez por mês, sempre na lua cheia. E semana que vem, né, Rosângela? Lua cheia, toda mulherada no seu máximo de plenitude. E a gente vai continuar esse papo. E as mulheres vão poder compartilhar suas experiências, né? A respeito de como elas têm eliminado esse desperdício da culpa. Então vai ser muito rico, porque aí todas elas têm fala, né? A gente reúne na plataforma Zoom, vai ser no dia 26. Dignas Mulheres. Quem ainda não está participando, me chama no direct que eu mando o link para você participar, que é justamente esse espaço de confiança, de troca entre as mulheres, em que a gente ensina, aprende, a gente fala, a gente escuta, mas aqui é de um lugar de círculo, todo mundo tem a mesma importância, todo mundo tem o seu momento da fala e de escuta. É muito. Quem nunca participou, fica aqui o convite para poder participar de um círculo de mulheres, que esse é o Dignas Mulheres. E quem já participou, quem já está dentro, dia 26, estaremos todas juntas ali, fica o meu convite. Boa noite a todos. É sempre Boa um noite. prazer, né, poder compartilhar esses momentos de amor. É puro amor, não é, Rô? Sim, e vamos ser felizes com esse amor. Amor e felicidade. Gratidão, Tiana. Beijos. Tchau, tchau para vocês.